Olá, espero que todos estejam bem, com saúde. Nessa unidade 5, nós vamos ver a Igreja e os Estados liberais entre 1808 e 1930. O que veremos desse modo? A crise da cristandade, lembrando a vocês a cristandade como uma proposta de instituir no mundo uma única civilização cristã, o movimento de reforma da Igreja no Brasil, a relação da Igreja com a República, o Concílio Plenário Latino-Americano, a restauração católica e os papéis dos intelectuais leigos. Após longos séculos sob o regime colonial, nós vemos aí que começa uma nova fase da Igreja, que tem por dois marcos históricos, O 1808, que marca o fim da época colonial, que é o ano em que se reconhece que põe fim à época colonial, a crise da cristandade e o início do movimento emancipatório dos países latino-americanos em relação aos seus colonizadores. Em 1930, que marca o fim dessa época e início de uma nova época, dos governos populares. Então nós temos aí 1808, uma curiosidade, foi nesse ano que foi criado o Banco do Brasil, que também funcionava naquela época como o Banco Central. E o movimento emancipatório que se dá pela independência das colônias e a implantação de governos liberais. Lembrando que naquela época estava em voga o sistema democrático, dos governos que se pronunciavam livres de seus colonizadores. Então, por isso, os países da América Latina vão procurar se emancipar. E o Brasil, no Brasil, essa emancipação vai se dar de uma forma diferenciada dos demais países da América Latina. A ênfase na Igreja no Brasil. Por que essa ênfase? A emancipação dos países latino-americanos do poder colonial se deu de uma forma diferenciada, até mesmo porque deixa de ter aquele caráter homogêneo e passa a heterogeneidade. Então, cada país passa a ter sua própria história. São vários países na América Latina. Cada país vai ter a sua própria história, E a razão da sua emancipação vai ser diferenciada, como aqui no Brasil, por exemplo, do restante. Então, nesse caso, a partir de agora, nós vamos fazer um recorte para a história da Igreja no Brasil. Em função de cada país ter sua história, então, a partir do momento em que os países se emancipam, já não temos mais interesse em analisar a história da Igreja na América Latina, porque você já não vai ter uma homogeneidade como se tinha antes, no tempo da colonização. No tempo da colonização, lembrando, prevalecia em qualquer país a vontade da coroa. A partir do momento que os países se libertam do sistema de colonização, cada um passa a ter a sua própria caminhada, cada um passa a ter a sua própria história. Então, a independência das colônias perde a característica mais ou menos homogênea na época colonial. Cria-se um mosaico de estados nacionais com sua própria história. A Argentina vai ter sua própria história, a Colômbia, a Bolívia, Peru, cada um vai ter sua história, que é a realidade com as quais a Igreja tem que adaptar-se. E a história da Igreja, para nós, passa a ser mais importante aqui no Brasil, porque faz parte da nossa própria história. A emancipação dos países latino-americanos, inclusive no Brasil, se dá em meio à crise da cristandade europeia. A cristandade europeia ela começa a ser questionada e nessa esteira do questionamento da cristandade europeia, leva também junto a cristandade latino-americana. E tem por principal causa a consagração do movimento renascentista naquela época. Então o movimento renascimento, que começa no século XVI, ocorre no Ocidente em ruptura ao passado medieval. Lembrando que o passado medieval, a religião e o Estado eram uma única realidade. O ar que se respirava na sociedade era religioso. E a partir do movimento do Renascimento começa a haver uma ruptura nessa situação. Então, o Renascimento, o Renascença, que é um movimento de origem
artística, cultural e científica, né, e que se deflagrou na Europa, e as suas consequências, né, na Idade Média, as suas consequências fez-se valer aqui na América Latina e no Brasil mais especificamente. Então a cultura europeia torna-se cada vez mais antropocêntrica, consequentemente, entra-se num irreversível processo de secularização da sociedade. O que significa isso? O Renascimento, né, o Renascença, dá início ali também à questão da modernidade, e que a primeira característica se dá pela emancipação do indivíduo em relação à religião. Se o indivíduo antes tinha como referencial para a sua vida, para o seu agir, a religião, agora passa a ter como referencial a razão iluminista, né? Então, o que acontece? A religião tinha como principal referencial os valores ligados à transcendência, né, a Deus. Então, naquele momento ali na Europa, havia, né, todas as atenções estavam voltadas para Deus. A religião não se destacava em relação à sociedade civil. A sociedade civil e a religião eram uma coisa só. Então, havia uma mescla entre religião e Estado. E com a emancipação do indivíduo, acontece o que a gente chama na teologia do deslocamento, né, e até mesmo na ciência da religião, do deslocamento do teocêntrico para o antropocêntrico. Ou seja, se antes as atenções se concentravam em Deus, agora as atenções passam a se concentrar no indivíduo. Então, por isso que a cultura europeia ela se torna cada vez mais antropocêntrica. E o racionalismo do século VIII, né, vai reformar essa tendência, né? E aí entra-se na época de vez do iluminismo, que vai chegar a lançar um indivíduo em estado absoluto, né? Ao ponto de depois, né, o próprio Nietzsche conceituar um indivíduo no seu estado máximo como o super-homem. Na época do iluminismo vai haver uma centralidade muito grande, né, assim, um reforço muito grande na crença inabalável da razão. Se antes se acreditava nos valores substantivos da religião, agora passa-se a acreditar naqueles valores próprios da ciência e da técnica, cujo predomínio se dá pela razão. Então, a crise e mudança de paradigmas, ou seja, de modelos de vida, né, passa-se do paradigma escolástico, né, que vinha perdendo terreno, para o científico. E a fé passa a dar espaço para a razão. Então a idade da fé vai ceder espaço para a idade da razão. Se antes o homem recorria aos valores ligados à fé, no seu agir cotidiano, que era um agir profundamente religioso, ora, se eu ia para a guerra, eu rezava a Deus para que tivesse sucesso na guerra. Se eu ia para a pescaria, o homem daquela época, da Idade Média, rezava para que os peixes viessem aos seus anzóis. Se ia para a caça, que as caças viessem, né, até sua mira. E aí agora não, agora cria-se uma nova interpretação do mundo e da religião. Há uma concentração antropocêntrica e a religião passa então para a periferia. Ou seja, a centralidade é o homem e não mais Deus. Então por isso se fala desse deslocamento do teocêntrico para o antropocêntrico. Com o advento da ciência moderna, né, a tradicional cosmovisão teológica, religiosa, ou seja, a visão de mundo teológica, em que a centralidade era Deus, passa a ser substituída por uma nova ordem racional e científica. E aí acontece a morte do antigo regime, né, do ancien regime, como se fala, né, da cristandade. Então, acaba que o advento da ciência moderna põe fim praticamente à cristandade. Então nós temos aí como características do Renascimento, né, desse período aí que faz resbalar, que ecua aqui no Brasil, a crítica aos valores medievais, né? Nós temos hoje aí resquício disso aí, principalmente em relação à questão dos valores da família, e a revalorização dos valores da antiguidade clássica greco-romana, ou seja, há uma volta à filosofia, aos valores próprios da filosofia e não da religião. E também surge um espírito crítico muito profundo
em relação aos dogmas de fé e às autoridades que sustentam e defendem esses dogmas de fé. Nós vamos ver isso no pensamento teológico contemporâneo, né? É que o surgimento ali, principalmente da teologia liberal, que vai colocar sob suspeita os fundamentos da fé cristã, da fé dogmática, né? E os fundamentos principalmente dos dogmas e das doutrinas, que é resquício exatamente dessa mudança, desse deslocamento, né, do teocêntrico para o antropocêntrico, em que a fé cede espaço para a razão. Então, as ideias iluministas vão se intensificando e, com isso, vai minando o ideal da cristandade, né, de formar um mundo homogêneo, ou seja, uma única civilização cristã, né, uma única cultura, digna de ser chamada cultura, né, que é a cultura ocidental, e uma única religião, no caso, o catolicismo. O iluminismo se fundamenta, né, como a crença na razão, na ciência e na ideia de progresso. Veja bem, nós estamos sofrendo hoje com essa questão da ideia de progresso, já ali iniciada pelas ideias iluministas. Porque o progresso científico, uma vez que você passa a valorizar a razão e não mais os valores próprios da fé, ou seja, da religião, o progresso ele vai se dar como um progresso técnico, mas não vai se acompanhar de um progresso humano. Quando, com as ideias iluministas, né, fundada na ciência e na técnica, passa a valorizar a racionalização instrumental. A racionalização substantiva, que é aquela racionalidade própria da religião, né, fundada em valores abstratos, ou seja, em valores transcendentes, ligados a Deus, a fé, a crença, ela é substituída pela razão instrumental. Enquanto a razão substantiva, conforme a moral cristã, os meios não justificam os fins, ou seja, se os meios forem ruins, os fins também serão ruins, mesmo que Robin Hood roube dos ricos e dá para os pobres, dar dinheiro para os pobres é algo bom. Mas o ato de roubar é um ato ruim. Então veja bem, mesmo que beneficie os pobres, se os meios são ruins, logo os fins também, né, serão ruins. Então, nesse momento, o que prevalece? A racionalidade instrumental. Ora, conforme essa racionalidade instrumental, os meios justificam os fins. Com o advento do iluminismo, o homem passa a ser o centro. Se Deus era o centro, o teocentrismo. No momento em que o homem passa a ser o centro, então nós temos o antropocentrismo. Então as atenções da humanidade não vão se dirigir mais, está voltado mais para Deus, mas para o homem e aquilo que o homem pode produzir através da ciência, através da razão. Quais são as consequências disso para a religião? Deus é desbancado, né, de seu trono central. Por isso nós vivemos essa sociedade que está aí, uma sociedade que, como diz Antônio Giddens, né, parece um trem descarrilado, ou seja, um trem que saiu dos trilhos e está sem maquinista, não tem como controlar, né? Ou então alguém, né, um outro autor aí fez um comentário muito interessante, né, que a sociedade hoje parece um Boeing 707 com freio de bicicleta, ou seja, não tem como parar. No aeroporto como Congonhas, por exemplo, não vai conseguir frear e aí vai ter um acidente. Então Deus é desbancado de seu trono central. Nasce o descrédito da religião e da fé, né? E a fé passa a ser vista como um atraso, como superstição, como tolice, como ignorância. E olha que há ainda aquelas pessoas que defendem que no caso do catolicismo, por exemplo, né, prevaleceu essa questão, né, que onde existe a superstição, a tolice, a ignorância. No catolicismo, essa superstição, tolice e ignorância, ela está relacionada ao catolicismo popular. Coisa que no protestantismo, embora tenha uma religiosidade popular no protestantismo, é interessante ver isso, porque eu tenho um amigo que mora na Ceilândia e ele diz, daqui a pouco eu estou indo no morro, no monte, para rezar no monte. É um local elevado, uma pequena elevação que tem no final do setor P, e os crentes vão para lá orar. Ora, essa é uma mentalidade arcaica,
E que hoje um crente, um protestante lá do plano piloto jamais vai fazer esse tipo de coisa. Então mostra que ainda no protestantismo tem uma religiosidade popular, mas não tem aquela crendice nos santos, essas coisas e tudo. Então eles têm uma religião mais racionalizada, poderia até dizer mais secularizada. Então, em razão disso, se diz que os países que foram conquistados, foram colonizados pelo protestantismo, teve a tendência de passar a ser países de primeiro mundo, né? E os países que foram colonizados e que prevaleceu um catolicismo popular muito grande, né? Como foi o caso aqui da América Latina, que foram colonizados pelos hispânicos, né? Pelos países da Península Ibérica, Portugal e Espanha, que tem um catolicismo popular muito forte, tende a ser países de terceiro mundo. Então existe essa corrente que defende, onde o protestantismo colonizou, nos Estados Unidos, por exemplo, é uma potência econômica, e onde o catolicismo colonizou, ou seja, os países que eram católicos colonizaram, aí tende a ser países de terceiro mundo. Mas isso são correntes aí de pensamento, né, que eu trago para vocês terem uma ideia mais ou menos como é que é essa questão da fé vista como um atraso, superstição, tolice ou ignorância, né, pela via do catolicismo popular, que tem como característica, né, muita superstição às vezes, né, e ignorância. E também a concepção de mundo vai mudar. O mundo não vai ser mais ali governado pela razão divina, e sim pela razão racional e científica. Mais uma vez aqui, essa sinalização da mudança das atenções da humanidade, que antes estavam centradas na Idade Média em Deus, passa a estar centrada no homem, na razão e na técnica científica. Então, as características próprias, né, desse iluminismo que veio ruir a cristandade, né, que é essa proposta de se estabelecer no mundo uma única civilização cristã, em que todos se tornariam católicos, né, ou seja, todos se tornariam cristãos, e também uma única cultura, que seria a cultura ocidental. Então, as principais características: um forte anticlericalismo. Vou dar uma pausa aqui para poder beber. Então, uma nova concepção de Estado, né, de governo, de política, de poder, totalmente desvencilhada ali da presença da religião. Ou seja, a religião passa a ser algo privado, né, ou seja, de interesse do indivíduo e não do Estado. Então o Estado não é mais sacral, ou seja, o Estado já não precisa mais da religião para poder legitimar as suas decisões, como se dava antes, né, no período do sistema de padroado. Né, o Estado passa a ser laico, civil e secular. Então se distancia da religião. Nós vamos ver que a radicalização disso se dá até na proibição depois do clero, né, em visitar espaços públicos, ali como sacerdotes, né, principalmente em hospitais, e também a presença no ensino religioso. Os anseios por liberdade em relação, né, à emancipação do sistema de colonização, né, aos poucos vão surgindo, né, na nossa sociedade, na sociedade europeia e também na nossa sociedade, anseios por liberdade, cujas referências fáceis observar, né, no campo religioso, tanto no campo religioso quanto no campo político. Então nós vemos ressonância aí desses anseios por liberdade, né? No campo religioso, a origem do deísmo, né, que Deus, a convicção que Deus existe, mas se mantém à distância, ou seja, não interfere efetivamente no cotidiano dos homens e da natureza. Ou seja, Deus cria o mundo e deixa o homem à mercê do mundo. Respeita o livre-arbítrio do ser humano. E também nesse meio tempo surgem, né, movimentos que defendem uma maior autonomia para as igrejas locais. Então nós temos aí, né, movimentos que surgem, né, que defendem uma maior autonomia para as igrejas locais, em oposição à centralização romana, né? Temos aí o
febrocionismo, oh meu Deus do céu, que nome difícil esse, que é um movimento que surgiu na Alemanha, né, e que tinha por intenção ali promover a nacionalização do catolicismo com limitação de poder do Papa. Também nós vamos ver um tipo de movimento desse na França, né, que é, se não me engano, é o galicanismo. E também o regalismo, que é uma doutrina que defende o direito de interferência do chefe de Estado em assuntos internos da Igreja Católica. E isso vai fazer se valer aqui no Brasil. No campo político, nós temos o espírito iluminista, que aparece com o chamado despotismo esclarecido, ou seja, a tendência à nacionalização da Igreja em sintonia com suas diretrizes absolutistas, né? Aí, lembrando a vocês os exemplos disso, né, que é uma interferência muito grande do Estado na Igreja, que é o galicanismo, que é a nacionalização da Igreja francesa, né, que Napoleão Bonaparte, na época de Napoleão, tentaram fazer, e também o josefismo, que é uma teoria política que surgiu durante o reinado de Dom José II, né, o Sacro Imperador, de José II, Sacro Imperador Romano Germânico, né, e que viria a alterar as relações entre a Igreja e os territórios dos Habsburgos. É um nome estranho esse, né? E que a Igreja tinha poder apenas sobre os fiéis. Então, no território austríaco, surgiram questões de caráter secular, né, com a administração da Igreja, né, que deveriam ser submetidas às leis e autoridades do Estado. Ou seja, é uma Igreja completamente dependente do Estado. Claro, é evidente que o Estado tinha interesses na Igreja, por isso defende, né, essa nacionalização da Igreja, mas queria se distanciar do poder do Papa para poder tornar a Igreja um instrumento que eles pudessem manipular a seu bel prazer, ou seja, conforme seus próprios interesses. A crise da cristandade em Portugal vai ter como figura central, né, Marquês de Pombal, que foi responsável pela inclusão de Portugal no movimento modernizador europeu, dinamizado pelas ideias iluministas. Então, Marquês de Pombal fez-se valer das ideias iluministas. Então, até o século VIII, né, em Portugal, a nação lusitana movia-se num ambiente eminentemente sacral. Ou seja, não havia separação entre Estado e religião, né? E ali exilado do resto do mundo. Então, não permitia a entrada de novas ideias em seu território, e nem que se questionasse a ordem estabelecida. Havia uma ideia muito grande ali em Portugal, até deles serem a raça, o povo escolhido por Deus. Pombal ele tinha um ódio muito grande pelos jesuítas. Os jesuítas tinham autonomia, gozavam de uma autonomia maior em relação aos estados, onde se valia do sistema empadroado, que não conseguia ter um domínio sobre os jesuítas. Então, os jesuítas passaram a ter um prestígio muito grande junto ao povo e à classe letrada, por causa de seus colégios, né? E que eram os colégios jesuítas, até hoje são referências em estudo. Inclusive nós temos a FAGE, né, que está oferecendo seu curso de mestrado na FATEL, onde eu fiz o meu curso de diálogo ecumênico interreligioso, é dos jesuítas. Então, por tradição, eles têm um ensino muito valorizado, né? Então, a expulsão dos jesuítas por Marquês de Pombal, né, significou a libertação do Estado para reerguer uma nova ordem política, né, uma ordem econômica, né, e mais autônoma, ou seja, sem ali a influência, né, da casta intelectual dos jesuítas. Então, o objetivo de Pombal era modernizar o Estado português e tirá-lo do isolamento e do atraso em relação aos outros países da Europa. Quais foram as consequências disso? Realizou uma reforma muito ampla, removendo os obstáculos de ordem intelectual, social e religiosa. Lembrando vocês que o obstáculo intelectual, principalmente os jesuítas que foram expulsos, né? Hostilizou a Igreja Católica, para ele considerado uma estrutura anacrônica contra o progresso, ou seja, uma estrutura parada no tempo e no espaço,
que não acompanhava o progresso. Olha bem aí, já se valendo aquelas ideias que eu falei para vocês, em que no protestantismo houve um desencantamento do mundo, de tal forma que o protestantismo se tornou profundamente racionalista, ao ponto que a Igreja Católica, o desencantamento do mundo não foi tão significativo assim. E quando nós falamos de desencantamento do mundo, é se desvencilhar de qualquer coisa ali que seja indício de uma religião arcaica, né? E que no catolicismo não se deu dessa forma. E ele combateu e expulsou então os jesuítas, não só de Portugal, como também das colônias portuguesas, né? Sobre a acusação de regicídio, né? Corrupção, traição, de serem adversários e agressores do rei e dos estados instituídos. Ora, como os jesuítas gozavam de certa autonomia, eles também exerciam sua voz profética. Então aquilo que era desmando, que era exploração dos índios e tudo por parte dos colonizadores, por parte do Estado, os jesuítas, é claro, evidente que iria sair em defesa dos índios. E também o sistema educacional, né, houve uma reforma profunda, né, conhecido como a reforma do Marquês de Pombal, né, em que ele começa pela Universidade de Coimbra e essa reforma se dá conforme o espírito iluminista. Ou seja, muda o currículo da universidade, dando ênfase às ciências naturais, com a introdução, por exemplo, de disciplinas como química, física, biologia, né? E rejeitando a filosofia escolástica, ou seja, aquela filosofia própria da formação de religiosos, né? de padres, né? E freiras. A crise da cristandade no Brasil. Claro, é evidente que a cristandade também, né, essa crise da cristandade europeia fez se reverberar aqui no Brasil. Então, a vinda do iluminismo para o Brasil, né, os alunos da Universidade de Coimbra divulgaram aqui as novidades que haviam aprendido na Europa, ou seja, aqueles alunos que vieram de lá para cá, com essa reforma produzida por Pombal. Quais são as consequências disso, né? As ideias iluministas atingiram as elites e despertaram anseios de liberdade e de independência em relação a Portugal, ou seja, acabou que as ideias iluministas se voltaram contra Portugal, né? Então, a contribuição de outros fatores importantes também, que contribuíram para essa questão do desejo de liberdade, né? Que viria a se radicalizar com a separação entre igreja e Estado, que seria o último ponto. Primeiro, se emancipa de Portugal, depois o Estado emancipa-se da religião. Então, a contribuição de outros fatores importantes, né? A Revolução da Independência Americana, de 1776 também, e a Revolução Francesa. Então, vamos se juntando esses ideais aí que moveram essas revoluções, ou seja, fizeram com que essas revoluções acontecessem, e isso vai minando aos poucos a cristandade no Brasil. Então, um ambiente pró-independência, né, que se criou aqui no Brasil. Esses fatos serviram de pano de fundo em fins do século XVIII e início do século XIX, para que se gerasse uma onda de insurreições e de revoluções contra o regime colonial até a independência que aconteceu em 1822. Lembrando a vocês que a independência aqui no Brasil, a emancipação do Brasil em relação ao poder colonizador de Portugal, se deu muito mais tarde do que os outros países. Quando o Brasil se emancipou de Portugal, todos os outros países da América Latina já tinham se emancipado do poder colonizador espanhol. Você vê que a diferença que se dá principalmente em função da vocação que tinha. Sempre estou colocando isso porque é um ponto importante a se gravar, né? Não diria que é matéria de prova, nem sei se nós vamos ter prova, não sei, ter que discutir com vocês sobre isso depois. Mas a verdade é que nos outros países, né, da Espanha, os outros países da América Latina, se emanciparam da Espanha muito mais rapidamente, porque os espanhóis tinham como característica, né, a colonização e o domínio sobre os territórios.
Aqui no Brasil já foi diferenciado, porque o que moveu isso não foi a questão territorial, mas a vocação de Portugal era muito mais mercantil do que propriamente de expansão territorial. Então, por isso retardou também, viria a retardar também a emancipação do Brasil em relação a Portugal. As características do iluminismo no Brasil. Em primeiro lugar, o iluminismo aqui não foi anticlerical. No Brasil, em meados do século XVIII, a crise do sistema colonial começa a dar força, a criar força, a se acentuar. Então há um mal-estar generalizado entre a população. O próprio clero vai se tornar porta-voz, ou seja, vai surgir ali no meio do clero pessoas que são favoráveis à emancipação. Então muitos padres sentiam na pele a opressão do sistema colonizador e aspiravam por dias melhores. Então essa é a ideia que nós temos aí em relação a essa questão do iluminismo no Brasil, ou seja, que atingiu mais os padres, e por isso não foi anticlerical, porque há um envolvimento muito grande dos padres, conhecido como padres liberais ou clero liberal. Então é um grupo significativo do clero que vai assumir ali a bandeira dos direitos humanos, e ligados à aspiração de liberdade. E vai começar a minar essa junção do sistema padroado, da igreja com os interesses políticos de Portugal. Lembrando que Portugal tinha muito mais interesses políticos do que propriamente religiosos. Então vai começar ali a desvinculação da igreja com o sistema de padroado. E também vai exercer uma crítica muito radical ao regime colonial da cristandade. Ou seja, à medida que os padres vão tendo uma formação de um nível mais elevado, vão se intelectualizando, vão criando um espírito crítico, uma visão mais crítica da sociedade, começa a ser ali, a perceber o que está por trás do sistema da cristandade, e que tem por sustentáculo ideológico da opressão e exploração da colônia portuguesa aqui no Brasil. Então, em primeiro lugar, que não foi anticlerical. A elite brasileira era composta pelo clero, que havia estudado na Europa, e também parte do clero que vieram, estudantes que vieram aqui para o Brasil, que se formaram aqui também e que se intelectualizaram aqui. Então o clero estava à frente dos movimentos revolucionários. Então o padre Toledo de Melo foi um dos líderes e financiadores da Inconfidência Mineira. Os carmelitas estavam à frente da Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana, que denominada como a Revolução dos Padres. Então, bem ali com a presença do clero. E Frei Caneca, que se tornou assim, uma figura muito histórica, ele comandou a Confederação do Equador. Com esses movimentos, começa um processo de desmistificação da cristandade. Ou seja, começa a minar a cristandade, assim como estava acontecendo na Europa, aqui também no Brasil. Então, no caso do Brasil, a coroa portuguesa, que era a protetora, passa a ser vista como opressora. Então, aquele ideal de cristandade que surgiu lá na época de Constantino, chega a um ponto que mostra que ela foi muito mais para o lado político do que propriamente pelo lado religioso. Então a ênfase no político acabou prevalecendo. E por isso começa a entrar em crise. Então, se a proteção da corte exigia fidelidade por parte das pessoas, a parte opressora gerava no outro extremo a luta pela liberdade e pela independência. Então, veja bem, a opressão exercida por Portugal acabou fazendo com que esses padres começassem a se conscientizar da necessidade de se emancipar em relação a Portugal.
a crise da cristandade na América Latina, né? Então as ideias iluministas que estavam ruindo a cristandade, aos poucos vai penetrando na mentalidade dos latino-americanos, suscitando diversas reações contrárias ao sistema colonial e que vai desembocar, né, exatamente na independência em relação aos países colonizadores. Então a penetração do iluminismo aqui na América Latina como um todo, nós vimos em primeiro lugar no Brasil, agora nós vamos ver em geral na América Latina. Em meados do século XVIII, nascem aspirações revolucionárias anticolonialistas e ideais de independência entre latinos-americanos. Então, entre 1808 e 1810, enquanto as atenções da Espanha voltavam-se para as tropas francesas que invadiam a península, na América intensificaram focos revolucionários preparando o terreno para a independência. Então, os ideais ali próprios ali da Revolução Francesa, né, liberdade, liberté, égalité, fraternité, né, ou seja, liberdade, fraternidade, igualdade, que não tem nada a ver, se você for colocar no papel, pegar, fazer duas colunas, liberdade, igualdade, fraternidade cristã, e liberdade, igualdade, fraternidade, que foram o mote ali da Revolução Francesa, ou seja, que deu dinamismo à Revolução Francesa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Totalmente, embora sejam as mesmas palavras, totalmente diferente. Então não devemos confundir. Então, enquanto as atenções da Espanha voltavam para as tropas francesas que invadiram a península, na América, intensificaram os focos revolucionários preparando o terreno para a independência. Então, no período de 1810 e 1825, fervilharam as independências, né? Fervilhavam as independências, ou seja, os novos estados nacionais aderem ao regime republicano e liberal, né? que era o regime político adotado pelos vários países do mundo que se emanciparam em relação aos seus colonizadores. Então a atuação da igreja, né, se dá como apoio aos movimentos revolucionários, sendo decisiva para muitas colônias no processo de emancipação. Só que o que vai acontecer aqui com essa atuação da igreja? A partir do momento que acontece a emancipação, a tendência é os estados se recrudescerem em torno de si e não dá poder nenhum para a igreja, isola a igreja. Precisou da igreja no período do sistema padroado, terminando o sistema padroado já não precisa mais da igreja. Então a tendência é o Estado se tornar laico e se secularizar. Ou então, como aconteceu em muitos países da América Latina no início da sua emancipação, que é querer o apoio da igreja para poder legitimar as suas decisões, porém retirando do Papa o poder sobre a igreja. Então queria, ou seja, sorver da igreja aquilo que era de seu interesse, mas a contrapartida não deveria existir. E por isso a igreja de Roma não aceitou. A igreja de Roma não aceitou, e aí seria, né, aquilo que a gente fala, que o Marx fala, religião como ópio do povo. Ou seja, a igreja, se valer da igreja apenas para legitimar, né, as decisões políticas de um governo, e se tornar a religião ópio do povo. Então, a igreja naquela época não aceitou esse tipo de coisa. Ou seja, os governantes se valem da igreja para poder legitimar suas ações políticas, né? Isso é tornar a religião como ópio do povo, e na época a igreja romana não aceitou esse tipo de coisa, porque a sua essência não é essa. Não é legitimar as coisas ruins, coisas negativas, as atitudes negativas das pessoas ou dos governos, né? E sim coisas positivas. Então, há uma consolidação política e ideológica dos novos estados. E isso gerou tensões. E o Estado liberal, tensões entre a igreja e o Estado liberal, né, que promoveu uma política de hostilidade, de perseguição à igreja. Na emancipação do Brasil de Portugal, nós temos aí algumas divergências que eu vinha falando sobre vocês, né, de ordem ideológicas, né, em relação à ocupação do território, né, a ocupação territorial. Os países hispânicos tinham por ideal, né, mais uma vez, a expansão territorial, e os portugueses o mercantilismo. Então, na emancipação, vai haver divergências, né, também nas formas de governo. Então,
aqui no Brasil, né, em relação às colônias espanholas, transformaram-se em repúblicas e governos democráticos com a independência. O Brasil passaria primeiro, né, por um sistema de governo diferenciado das demais repúblicas latino-americanas. Então, com a independência, né, o Brasil transforma-se no império e instala-se um regime monárquico no país e não aquele regime de governos democráticos dos demais países da América Latina. Então, o império no Brasil, né, veja bem, com a independência no Brasil, o que vai acontecer? Vai ali forjar o que a gente conhece por nação dos trópicos, né? Com a característica de uma monarquia constitucional e que tem ali um caráter profundamente liberal, né? Sobre o princípio de liberdade e igualdade de todos. E paradoxalmente há isso, né? Essa ideia, né? Esse gosto de liberdade vai manter, né? Infelizmente, a escravidão e a exclusão social, né, em amplos setores do povo. Então, enquanto nos países democráticos já havia a liberdade religiosa, né, em muitos países já haviam decidido pelo fim da escravidão, aqui no Brasil continuou um Estado que é fundado sobre o princípio da liberdade e igualdade de todos, porém com essa contradição, né, ao manter a escravidão e a exclusão social, né, em relação à questão do povo. Então, o regime de padroado brasileiro, né, a igreja é serva e dependente do império no Brasil, enquanto que nos países dos demais países latino-americanos que se emanciparam, põe-se fim de imediato ao sistema de padroado. O sistema de padroado, lembrando a vocês, era um instrumento do qual se fizeram valer os reis de Portugal e Espanha. Ora, se emancipa da Espanha, logo acaba o sistema de padroado. Aqui mesmo no regime monárquico continuou, né, deu continuidade ao sistema de padroado, mas tornando a igreja profundamente serva e dependente do império. Então, o que muda no sistema do Brasil Império? A relação igreja-estado. Pouco vai mudar. Pouco. Continua o sistema de padroado do mesmo jeito. O catolicismo permanece como religião oficial do Império Romano. E há uma igreja cativa, ou seja, continua subordinada em função do padroado, com a única diferença, não mais, né, o sistema padroado ali a favor do sistema de Portugal, mas a favor da monarquia. Então, não se cortou o cordão umbilical com Portugal em função do sistema de padroado. Ou seja, o Brasil emancipou-se politicamente, mas religiosamente não houve igual emancipação, né? A igreja continuou ainda atrelada ali ao sistema de padroado. A primeira Constituição brasileira, que é a Constituição do Império, né, de 1824, vai preconizar que a Igreja Católica é a religião oficial do Império. Continua como religião oficial do Império. Enquanto que nos outros países latino-americanos as outras religiões passaram a ter liberdade de culto, aqui no Brasil continua a Igreja Católica como religião do Império. Embora com restrições, né, já vistas, né, anteriormente, né, de uma liberdade religiosa e também de outras crenças não cristãs. Ou seja, embora com restrições, né, nós vimos que a relação da Igreja Católica com o Império tinha restrições ainda, porque se emancipou de Portugal, mas o sistema padroado continuava a favor do rei, mas já mostrava um encaminhamento ali para um Estado liberal, né, dando mostras de uma liberdade religiosa das outras crenças não cristãs. Então, nessa primeira Constituição vai dar certa liberdade. Então, todas as outras religiões vão ser permitidas no governo do Império, né? Então, o clima cultural do início do século XIX
né, já não cabe mais um exclusivismo religioso. Já mostra ali, né, se os demais países latino-americanos já as religiões já gozavam de liberdade, e só aqui no Brasil não ter essa liberdade, soava muito estranho, porque o Brasil é um país da América Latina, né? Então a tendência é no Brasil também copiar aquilo que se dá nos demais países latino-americanos. Então já há uma liberdade religiosa controlada, mas já acontece ali. Então o liberalismo da época consagra como um dos seus mais caros princípios a liberdade de consciência e de expressão, que é o que vai reger a Constituição de 1891, que nós veremos depois. Então, a Igreja Católica em relação à religião do Império. A Constituição Imperial de 1824 vai declarar a Igreja Católica como religião do Estado. Então, no seu artigo 5º, vai dizer que a religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior de templo. Então teve um período em que se permitia as outras religiões, mas não poderia ter um culto público, como a Igreja Católica podia ter. Então a cristandade brasileira, desde os primórdios da colonização, né, regia que toda a vida social é profundamente imbuída da religião católica. Então desenvolve-se de fato nos 3 primeiros séculos de presença portuguesa um catolicismo barroco, festivo, triunfalista e nacionalista. Então a religião faz naturalmente parte da vida, tanto nas suas dimensões públicas e oficiais, quanto nas esferas domésticas e pessoais. Um catolicismo de muito Deus e pouco padre, e muito céu e pouca igreja, e muita prece e pouca missa. Ou seja, um catolicismo ali popular, distante do clero, distante do controle da igreja oficial, e que vai acontecer do seu jeito. Por isso que nós temos, né, hoje essa forte presença do catolicismo popular, que chega até nós hoje, em que o Papa João Paulo II vai valorizar esse catolicismo popular, mas vai dizer que há de depurar dele aquilo que não está de acordo com a Igreja de Roma.